queria chamar todas as mulheres que estavam aqui hoje, todas vocês são pessoas que eu admiro. Mas eu admiro imensamente, admiro e acredito que vocês também admirem imensamente a Luísa Helena Trajano, que é um ícone para a gente, é um exemplo para a gente de mulher empreendedora, de mulher que está lá, que venceu e que está olhando para outras mulheres. E é um carinho imenso para mim receber a Luísa, agradecer imensamente por você ceder o seu tempo de estar aqui com a gente para poder falar com todas essas mulheres. Luísa, uma salva de palmas. Olha, é um orgulho estar com essa mulher aqui, viu? Muito obrigada. Está no microfone já. Olá, gente. Boa tarde, né? É tão bom estar com as mulheres, né? Nossa, eu tenho estado tantas mulheres. Ontem eu fui... Bom, se eu contar minha história nesses dias tudo, vocês falam, é impossível. Hoje é o terceiro evento que eu vou. E eu fui no JP Morgan só com investidor. Fui de manhã com a nossa equipe, estou aqui hoje, tem um jantar à noite. Então, é assim. E eu tenho estado muito com as mulheres. Ontem, inclusive, eu fui patrona de uma turma muito interessante. É o primeiro grupo de mulheres executivas que estão formando para estar em conselhos, em governança. 40 mulheres. Então, é muito interessante. Mas eu vou fazer um pouquinho diferente. Como ia ter um painel aqui, e as pessoas não puderam vir, não sei o que aconteceu aí. A Tcheco vinha, a minha amiga. Eu vou inverter o jogo. Vocês vão fazer perguntas para mim primeiro, depois eu faço a apresentação. Legal? Não? Então, vocês vão ser nós vamos fazer um talk show aqui, vocês vão ser eu sou entrevistada, então vamos lá. Qual é a principal competência que uma mulher tem que ter para ser uma grande líder? Eu estava vendo elas falarem aqui, eu tive que sair para atender um telefone, até não gosto disso, mas saí. Eu não sou muito boa para falar de competência, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Eu acho que, primeiro, você tem que querer pagar os preços, né? Porque tudo na vida você não ganha de uns lados só. Então, você tem que querer pagar os preços e saber o que você quer da vida. Tem mulheres muito realizadas que só ficam em casa e são ótimas, atualizadas, e tem mulheres muito realizadas que ficam fora. Tem mulheres que reclamam o tempo inteiro de trabalhar e tem mulher que reclama o tempo inteiro de ficar em casa. Então, eu acho que você tem... A primeira competência é a competência de você se conhecer e querer fazer alguma coisa. E pagar o preço daquilo que você vai fazer. Não tem nenhuma coisa que você ganha de todos os lados. E eu vou começar dizendo que eu não tenho nenhum pingo de culpa de filho. Quando eu estou com mulher, porque filho é a pessoa mais inteligente para cutucar a ferida de culpa nossa. E vai ser para o resto da vida. Para o resto da vida. E para o resto da vida, eles vão ser até muito grandão, só quando eles tiverem filho mais velho, que eles vão começar a entender que eles têm que inverter o papel. E eu tive a sorte de nascer numa família de mulheres, 2 mulheres muito fortes. Eu tive uma mãe que tinha uma inteligência emocional fora de série, muito simples, mas com muita... E tive uma tia que fundou a companhia, que não tem um pinga viva até hoje. Infelizmente, minha mãe morreu muito cedo, eu sou filha única, sobrinha única. E, por isso, eu tenho uma autoestima ótima. Vocês imaginam, eu com 25 quilos a mais, eu me achava linda. Imagina agora, eu estou abafando. Abafando, porque filho único acha que você tem uma... Filho único te acha lindo, né? Porque não dividiu... muito amor, então é a vantagem. E eu falo nas minhas palestras, imagina, vocês viram que eu estou magra, o povo custa me conhecer, né? E até a presidente fala, nossa, Luísa, o que você fez? Espera aí que eu vou te dar a receita. Então, não tem outra, né? Fechar a boca, né? Então, na realidade, a minha mãe, que tinha inteligência emocional, e a minha tia, que é viva até hoje, não tem um pingo de inteligência emocional, mas tem uma inteligência de empreendedora que eu nunca vi igual. Para ela nunca teve crise, para ela me liga e fala, e aí, como estão as coisas? Eu falo, ótimo. Ela fala assim, então, mas pode estar melhor, vamos trabalhar. Se fala assim, está crise, ela fala, não liga para isso não, trabalha, tudo dá certo. Então, assim, é uma pessoa que sempre acreditou na força do trabalho, mas não tem um pingo de inteligência emocional para lidar com as pessoas. Ela acha que todo mundo devia ser igual a ela, saber vender, fazer tudo. Para que dar curso? O povo tem que nascer sabendo, eu nasci. E a minha mãe tinha muita inteligência emocional, então acho que essas 2 coisas me completam muito
Pequena, ela falava, vai sozinha que você é capaz. Me deu uma assinatura de Estadão em Franca, com 12 anos de idade. Acreditava muito em mim. E quando eu tive os meus primeiros filhos, ela era tão sábia, e eu conto isso principalmente quando tem muita mulher, ela disse para mim, que eu vi agora mesmo a Helena falando, ela disse para mim, minha filha, não tem nada mais importante na vida do que ter filhos saudáveis e que toquem na banda. Não tem nada melhor, não tem riqueza, nada. Só que tem uma coisa, não tem nenhum livro de receita. Porque se tivesse, você largaria tudo e ia fazer isso, porque a coisa mais importante da tua vida vai ser isso. Só que tem mãe que trabalha fora, que tem filhos ótimos. Tem mãe que trabalha fora, tem filhos que não tocam na banda. Tem mãe que fica em casa, tem filhos maravilhosos, e tem mães que ficam em casa e tem filhos muito problemáticos. Então, bom senso, muito amor, e não apegue culpa de filho. E eles tentam me pegar a culpa até hoje. Mas eu não entro de jeito nenhum. Esse dia minha filha escreveu um bilhete imenso. Você, na minha separação, não esteve comigo. Então. Aí eu fiquei quieta. Falei, amanhã vai entender bem que quando você tem 2 netos, você tem que fazer muita força para não brigar com o genro, né? Porque o genro é pai dos seus netos. Então, e não vai adiantar nada, eu não pego culpa, porque eu tinha certeza que eu não ia acertar 100%. E ela falou uma coisa muito interessante, se for bom, minha filha, Deus que ajudou. Se for ruim, é porque você trabalhou. Então, você não vai ter nenhum mérito. Então, como eu sei que eu não vou ter nenhum mérito, eu não pego. Então, ser líder é você... Eu acho, pergunta muito se o líder nasce ou ele existe, né? Eu acho que você, como tudo na vida, você aprende a desenvolver se você faz acontecer, se você aprende com os seus erros e se você vai querendo... A vida é um espiral, né, gente? Que a gente vai crescendo e a gente só cresce quando a gente confronta com as dificuldades da gente. E como as pessoas têm muita dificuldade e você tem que aceitar feedback. Eu sou muito melhor líder hoje do que eu era há 15 anos atrás. Lógico que eu sempre tive um talento para a liderança, mas eu tenho consciência que foi errando, acertando, a maturidade que eu fui me transformando. Mas eu faço muita força para as pessoas me falarem o que eu não quero ouvir. E eu falo para as pessoas, inclusive para a presidente do Brasil, que ela não quer ouvir. Ou que os outros não têm coragem de fazer, porque é impressionante como as pessoas tratam a gente como pessoa jurídica. Imagina eu, que não sou tão importante, imagina a presidente da República. O pessoal chega para mim e fala assim, nossa, você anda, hein? Eu fui para o funcionário, mas você vê a Luísa? Ela aparece? Gente, a sala dela é a primeira, ela está lá todo dia. Até que eu descobri com uma amiga minha, um dia que ela chegou, que hoje é minha amiga, mas no começo ela chegou toda recebiada, nós fomos fazer uma viagem social junta. Eu falei, Maria, no começo você estava me tratando muito assim. Bom, para mim você era uma pessoa jurídica, agora você é uma pessoa física. Aí nunca mais... Agora eu falo, gente, eu vou no banheiro, eu faço xixi, eu sou pessoa física, viu? Então, assim, na realidade, quando você trata a pessoa como pessoa jurídica, é aí que as pessoas não chegam para você para falar os seus defeitos. Então, eu incentivo muito as pessoas, e eu tenho uma linha direta com a base. A base me fala tudo. Eu tenho 3 auditores que só trabalham para mim em denúncias. Isso tem que ter confiança também, a equipe tem que acreditar. Eu tenho uma linha direta com o cliente, é a única área operacional que eu fiquei, depois que o Marcelo Silva, nosso CEO operacional, que eu digo assim, que eu sou responsável pela avaliação 360 graus. Eu mexo com 5 salários na companhia, as minhas 3 assistentes, o Marcelo Silva e o gerente do SAC, que tem 2.000 pessoas. Eu avalio ele. E está escrito no nosso SAC, se você não foi, no nosso site, se você não foi bem atendido, chama ele para ser feliz, que é o nosso slogan, você liga no SAC, senão está aqui meu e-mail. E as pessoas agora mesmo eu mando um, vocês, se vocês eu leio, eu fico até com vergonha. Luísa, você aqui, esse foi mais ainda, você me chamou para ser feliz, mas devia ser chamado para ser infeliz. Porque eu comprei, não deu certo, e as pessoas me falam demais da conta, e eu tenho uma equipe atrás de mim que eu resolvo na hora e não tem desculpa. Você só me pede muito para escrever um livro, mas ainda não chegou o meu momento. Eu não sei se eu quero só escrever um livro, se eu quero fazer alguma coisa para ajudar mais a minha experiência. Eu só faço as coisas do coração. Então, a hora que nasce pronto também. Mas aí eu tenho que escrever uns documentários que eu devo ter uns 5 livros só do que o cliente, depois que resolve, me manda. Primeiro, ele xinga de tudo. Me salva, você é uma empreendedora que eu admiro, mas você cresceu, a sua empresa se perdeu.
E você me chamou para ser feliz, eu sou muito infeliz. E quando a gente resolve, eu tenho um agora mesmo que ele diz assim, Luiz Helena, eu estou fazendo propaganda de todo mundo, que bom que vocês cuidam. É o maior divulgador da companhia, é aquele que liga muito bravo e que a gente recebe. Então, esses clientes, quando eu recebo 5,5 do mesmo jeito, eu já sei que tem um problema na companhia e que as pessoas não falam para os chefes. Aí eu chego com o Marcelo Silva e falo, ó, pode olhar isso aqui que vai dar muito pepino. Porque a pessoa, quando me manda, é muito interessante, gente. As pessoas, quando mandam para quem se abre, é só quando já não resolveram. É impressionante. Eu falo isso para os meus amigos, presidente. E pedem, tem uns que até pedem desculpa de estar me mandando. Eu respondo de madrugada, eu durmo pouco, falo, olha aqui, quem paga meu salário é vocês, eu tenho a obrigação de atender. É verdade, quem paga o salário de todos nós que nessa sala é um consumidor final, não importa onde você trabalha. Não importa, mas quem paga é um consumidor final. Então, na realidade, esse negócio de liderança também é uma desenvolvida, mas o que eu mais acho que é a competência é de querer saber pagar preços. Não ganha de um lado só. E parar de reclamar, né, gente? Porque eu nunca vi gente que reclama tanto. Não estou falando vocês, mas hoje gente que reclama. E o povo adora botar eu para reclamar. Luísa, você deve ser tão cansada. Luísa, você deve... O povo... Nossa, eu não te ligo porque você é muito cansada. Você não deve ter tempo para nada. Eu falo, gente, eu não reclamo nada, tem tempo para tudo. Eu leio jornal, leio Contigo, Caras, eu vou em tudo quanto é palestra. O Gilberto Menstein fala que a sorte só aparece para estar em movimento. E eu vivo em movimento, né? Muita gente hoje pode falar para ela que não podia. Outra pessoa no meu lugar não podia estar aqui. Mas quando eu vejo o trabalho da Ana, que eu acompanho tanto, eu falo, você é do tamanho daquele que você compartilha. O que custa para mim estar 1 hora aqui com vocês, como eu recebo de energia também. Somente quando é só mulher, gente. Outra coisa que precisa cortar o paradigma, mulher não torce para mulher. Mentira. Mulher torce muito para mulher. Precisa acabar com isso. Mulher não é amiga de mulher. Isso não é verdade. O que eu tenho gente no Brasil inteiro que reza para mim, que torce por mim, mas é diferente. Agora chegou uma fita de vídeo de uma freguesa de Curitiba pedindo, por favor, para mim ir lá para vê-la, ou para mandar ela vir me ver. É tanta gente que torce, que reza para mim todo dia. É impressionante. Quando eu saio daqui, eu saio tão energetizada. Ontem eu saí nessa aí, tinha opção de homem, inclusive, o Meirelles. Então, eu disse, eu saí tão energizada, porque é uma energia tão grande. Esses dias eu fui num evento de mulheres e eu não conseguia sair do palco, porque é muita energia. Então, é muito paradigma que a gente escuta e que a gente vai passando para frente sem parar para pensar, né? Assim como tem esse, tem outros. Ai, estou muito cansada, estou muito cansada. Eu vou só falar uma coisa para vocês. Sabe por que eu não amo cansaço? Porque movimento, tem uma coisa aí que é muito legal. Movimento não é produtividade. Vocês vão ver uma transparência que tem aí. A Bianca me acompanha, ela nunca sabe que eu não confunda movimento com produtividade. Quem é muito cansado só movimenta e não produz nada. Pode ter certeza. Movimenta, faz 1000 coisas e não produziu. Porque quando você produz, você não cansa, porque você... É igual quando a gente termina de dar um filho. A gente fica tão emocionada que a gente fica muito feliz, concorda ou não? Quando você está produzindo, fazendo, você está gerando coisas. E isso te energetiza demais. Então, quando eu estou muito... Lógico que tem época que eu sei minha parada, né? Porque se eu contar minha história, vocês vão cansar só de eu contar. Mas eu tenho tanta energia, porque eu me energetizo com as coisas também e sou inteira naquilo que eu faço. Agora mesmo eu tenho um jantar... Eu vim de reunião de investidores, nem bate palma, né? Imagina. Eu falo para eles, vocês não vão acreditar no que eu estou falando, não, mas é verdade, viu, gente? Vocês precisam ir lá para o interior do Nordeste para conhecer o que é Nordeste, vocês ficam só aí nas avaliações. Então, e eles começam a rir, porque também não tem muito jeito, né? E quer dizer que quando a gente tem que estar inteira, a gente precisa parar de reclamar, né? Como a gente reclama. Eu, infelizmente, perdi meu marido, fez 5 anos agora, dia 5. Eu até postei no Instagram. E foi de repente, porque eu nunca tinha feito uma homenagem pública a ele, porque não existia Instagram, né? Eu fiz uns 5 anos. E ele morreu de repente, um homem super bonitão, super... E 2 coisas me confortaram demais. Eu fiquei 1 ano muito mal, porque foi muito de repente. E perder marido depois de 50 anos é terrível. Então, que perca antes, porque pelo menos a gente tem... tempo. Porque a gente muda a relação.
A gente tem uma outra relação, a gente tem uma relação de companheirismo, de parceria. Vocês são jovens ainda, mas quem está com essa idade já está sabendo o que eu estou falando. Então, na realidade, foi muito doído, porque a gente é muito sozinha também, quando mais você não tem irmã, apesar que eu tenho amigas de muitos anos. E 2 coisas me confortaram muito. Eu estava vendo as meninas falarem de paixão, a paixão pelo que eu tenho, pelo que eu faço. Tudo. Eu estou aqui agora, eu tenho paixão pela mulher, eu tenho paixão pelo Brasil, eu sou apaixonada. E o Brasil não é dos políticos, é meu, eu estou junto, eu estou ali, e não importa quem ganha, eu estou junto, eu tenho... O prefeito da minha cidade, eu conto uma história muito interessante. Eu sou de Franca, né? Bem quase mineira, falo um pouco mineiro, e em Franca eu sou muito conhecida, muito querida lá, a família é muito querida, a gente ajuda muito a cidade. E muito conhecida, e a gente é muito simples, acho que nasceu no interior. E o prefeito da cidade atual, ele era secretário da Saúde, e a minha manicure morreu no pronto-socorro à míngua. Eu já morava em São Paulo, ela falava, mãe, chama a Luizinha. Aí eu tenho apelido de Luizinha, ela até acabou de me falar que o pai dela, mas eu tenho ainda Luizinha, porque tem minha tia Luísa, todo mundo me chama de Luizinha. Então, chama Luizinha, a mãe dela ela morreu às 10 horas, 35 anos, à míngua. E eu liguei para o prefeito da cidade, fui para Franca, liguei para o prefeito e falei, por que uma moça morre no pronto-socorro? Aí ele falou, fala com o secretário da Saúde. Aí eu fui falar com o secretário, depois de muito tempo, ele veio no telefone, depois de muita resposta, eu vou analisar, porque tudo é gerúndio, né? Vocês já viram ou não? E eu cobrando. E aí, um dia, ele me falou, Luísa, você sabe, o povo não obedece ninguém, realmente saiu das normas. E eu falei para ele, eu vou contar, porque eu já fiz as pazes com ele, por isso que eu estou contando. Eu falei, Alexandre, presta bem atenção. Você vai sair candidata a prefeito. Eu não vou votar em você, não é porque ela morreu aí, é pela justificativa de você estar jogando em cima dos pequenos. Porque na empresa eu falo uma coisa, se não está indo bem, é porque eu, o Marcelo, os diretores estão falhando. A ordem só não é cumprida quando você não sabe dá-la ou quando você não tem autoridade para isso. Então, se prepara, porque quando a gente começa a culpar esse povo, essa gente, ninguém obedece ninguém, a gente não volta para a gente. E, realmente, ele é o candidato. E eu não votei nele e ele ganhou. No outro dia, que ele me procurou daí uma semana, eu sou a pessoa que mais estou com o Alexandre. O basquete, o quadro fechou agora, eu estou junto. A Santa Casa teve problema, ele me liga, ele conta comigo e fala isso para todo mundo. O dia que ele ganhou, ele não é mais o Alexandre, secretário da Saúde, a quem eu confrontei. Ele é o prefeito da minha cidade, e a cidade é minha. Eu não posso deixar de ter 4 anos sem ajudar a cidade. Concordam comigo ou não? Então, eu conto essa história porque é nítida, todo mundo sabe que eu não votei para ele. E hoje ele é a pessoa que ele conta, ele me liga, fala, Luizinha, vamos fazer uma reunião do basquete, a Santa Casa queimou, eu estou com ele, estou ajudando a cidade. E todo mundo fala mal dele, menos eu hoje. Todo mundo. Impressionante, eu não deixo ninguém falar. Fala, não, agora vocês não falam, não, agora vocês têm que estar juntos. Não adianta, votou, pôs ele lá, concorda? Não, era o direito de opção. Então, a cidade é nossa, o país é nosso, o Estado é nosso. A gente precisa largar de apontar. Quando aconteceu o negócio da Petrobras, e que eu estou acompanhando todos vocês, nós temos um rito de comunhão na empresa, toda segunda-feira, todo lugar se reúne, e nós reunimos 400 pessoas nesse escritório bonito aí que a gente tem, toda segunda-feira aqui em São Paulo. E eu disse a eles, vamos relembrar um pouquinho o fato de tudo que acontece, eu me posiciono como líder, falei, vamos analisar um pouquinho o que está acontecendo na Petrobras. E a gente vai lutar para a corrupção cada vez acabar no país, mas eu quero voltar para nós. Será que todos nós não estamos sendo corrompidos ou estamos sendo eticamente corretos? Uma empresa que tem tanta coisa, 700 e tantas lojas, tanta gente, será que a gente não está sendo corrompido? Será que a gente não se deixa levar? A gente tem que ficar 24 horas atento, gente, para a gente ser eticamente correta. Só que eu vou avisar uma coisa para vocês, eu falei para eles, está acabando uma era da falta de ética. Está acabando, acredite que eu estou falando. Não sei se vai acabar daqui 1, 2 anos ou 3, mas está vindo à tona tudo. Isso é cíclica. Eu não quero assim entrar em polêmica, porque é opinião pessoal e não quer dizer que eu estou certa. Eu estou dizendo o que eu estou sentindo. E também respeito quem achar que não. Eu estou falando o que eu estou sentindo. Tudo na vida ela tem cíclico. E isso foi tudo. Então, eu acho que está acabando. Se vai durar 1, 2 anos, 3 anos, eu não sei.
O que eu sei é que nós temos que estar cuidando da nossa empresa, porque se isso que eu estou sentindo acontecer, empresas não éticas, pessoas não éticas vão estar muito por fora. Então, eu prefiro apostar nisso do que não apostar e levar a empresa de qualquer jeito, a gente de qualquer jeito. E a minha filha é uma pequena empresária, ela mexe com restaurante, e se alguém fala que quer dar meia nota para ela, ela toca, a pessoa dá lá, muito obrigada, eu não quero, porque ela foi criada que uma empresa ética é mais saudável do que uma empresa não ética. E a gente tem que lutar com o simples. O simples aumentou. Eu tenho como missão de vida a pequena e a microempresa. Então, conheço tudo isso. E agora nós estamos lutando para a morte súbita. Eu não aceito 3.600.000 vocês terem que pagar imposto já maior, porque aí vocês não pagam nada. Monta outra empresa com outro nome, vai fazendo rolo tudo lá, e aí vai criando coisa, vai criando rolo, e vai não sendo transparente por obrigação. Se tivesse um escalonamento até 10 milhões, seria muito melhor para o governo e melhor para todos nós. E eu disse à presidente que, se ela tirar um pouco da burocracia, já diminui 3%, 4% dos nossos custos, só com a burocracia. Ela é totalmente a favor disso. Só que o Brasil, na nossa empresa, eu percebo que é difícil, que tem 700 e tantas lojas. Vocês imaginam, para um país complexo e com o sistema político nosso, que tudo depende de aprovação e de negociação, né? Não estou falando que ela falou isso, eu é que estou falando, tá? Senão vocês vão sair falando que ela falou isso, não é verdade. Ela é totalmente contra a burocracia, e eu acredito que ela vai fazer um trabalho muito bem feito de simplificação da burocracia, porque isso ela pode fazer, porque tem coisas que ela não pode. A reforma tributária depende do Congresso, né? E depende de nós. Eu participei, como eu não gosto de reclamar, eu gosto de fazer, eu fiquei 3 anos ajudando a fazer uma reforma, não saiu da gaveta do Congresso. E nenhuma mudança vai passar se não fizer a reforma política. E a reforma política só vai nascer do povo, da sociedade. Por isso que eu estou com o Grupo Mulheres do Brasil, que um dos focos é a reforma política. Nós somos apartidária, não somos contra os homens, mas somos a favor das mulheres. Não podemos reclamar, mas temos que fazer acontecer. E estamos trabalhando, e um dos trabalhos é cota para mulheres em conselho. Eu não sei se... Cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade. Quem é contra a cota, eu convivo em 5 minutos, eu convenço. Mas eu convenço homem, mulher, qualquer coisa. Hein? Vocês podem argumentar. Essa você pode argumentar que eu ganho. Esse negócio de falar o futuro, eu não sei. Porque hoje nós estamos parando em 7% de cota para mulheres em conselho. Faz 10 anos que tem 7%. Nem os filhos das jovens de hoje, nem os bisnetos nossos, das bisnetas, vão participar com 15% em conselho. E eu não estou me defendendo, porque eu posso ser do conselho a hora que eu quiser. Concorda, não? Presidente, eu tenho uma empresa que a família detém 70%, ok ou não? Mas os homens, quando vão fazendo 60, 70 anos, eles alugam um escritório, junta 4, assina jornal, 3 vezes por semana o quarto, eles trocam de roupa, fica todo bonito. Tem homem aí, mas é verdade, nada contra. E participa de 3, 4 conselhos, fica atualizado, que é o mais importante, ainda ganha, faz ginástica os outros dias. Tem uma porção que eu conheço. E nós, quando fizemos 60 anos, não tem cota. E aí, se parar isso, vai ter. Então, nós vamos para Brasília, todo mundo, porque nós vamos aprovar a cota para mulheres em conselho, como a Noruega, como a França, como outros lugares. E à medida que a gente aprovar a cota, nós vamos liderar a reforma política. Pode escrever para você ver. Eu queria te pedir um favor, na realidade. Eu trabalho com violência contra a mulher há 10 anos e eu tenho visto a sua força de empoderar a mulher. E eu queria te pedir para criar um corner na Magazine Luiza com camisetas, com frases de empoderamento da mulher. A gente tem estudado isso. Qualquer dia eu te convido para ir lá, para a gente estuda tudo que é problema de mulheres. Então, um dia eu quero te convidar para isso. Se nós não acertarmos a delegacia da mulher, nós não adianta nada ela denunciar. Não é só denunciar, eu vou além. Eu acho que o importante da história é a violência patrimonial que acontece é muito maior do que a física. Mas essa eu acho que a gente tem que resolver de outra forma. Agora, o que me preocupa, eu acompanho a delegacia de mulheres de Franca, dou 2 psicólogas para lá,
porque o problema todo é a estruturação da onde ela vai ter apoio para isso. Então, nós temos que separar muito uma coisa da outra, porque ainda nós temos não sei quantas mulheres que apanham por tempo. Então, eu detesto assumir uma causa que eu não vou na causa da causa da causa. Vocês entenderam o que eu estou falando? Então, a gente tem que matar a causa para poder acertar, porque senão a gente fica dando os remedinhos sem. Eu até sou a favor de dar S e Neuvalgina, mas só que nós temos que dar o antibiótico se a febre continua, concorda, não? Então, a gente vai conversar um dia, eu tenho uma Ivone, que é uma especialista que tem trabalhado muito a causa da mulher, e a gente vai conversar isso. Ok, mais perguntas? Sim. Eu gostaria de que você falasse um pouquinho. Aonde que está, por favor? Aqui. Ah, pois não, bem. Quando você se viu uma adolescente e você passou a ser uma empreendedora, pensar nesse mundo como um empreendedorismo, mudar esse mundo, o que você queria? Eu acho assim que perguntam muito para minhas amigas, que eu tenho amiga de 40 anos, 40. Ela era assim quando era. É a pergunta que os outros mais fazem. As minhas amigas dizem que respondem isso toda hora. Então, assim, eu acho que eu sempre tive uma inquietude dentro de mim, da desigualdade social, do desrespeito, de tratar as pessoas diferente. Eu sempre tive essa inquietude. E meus filhos também têm. Eu acho que desde pequeno eu tive isso. Uma inquietude de... Eu sou Libra, né? Se isso valer, Libra é um pouco de equilíbrio, de igualdade, né? Então, assim, eu sempre tive. Mas quando... A sorte também é que eu nasci numa família de empreendedora. Então, assim, eu nasci numa família que trabalho... Nós nunca brigamos por causa de dinheiro, a gente é capaz de brigar por causa de trabalho, mas dinheiro não pode ter coisa para não ter, nós nem estamos aí. Mas a gente ama o que faz, a gente ama a instituição. Então, isso também é muito importante, né? E, então, aos 12 anos de idade, olha como minhas amigas falam que é por isso que eu virei gente, né? Que eu virei o que eu virei. Nossa, quando elas andam comigo, elas acham tão importante. Né? Nossa Senhora, você ficou muito importante. Todo mundo me fala, mas não é nada disso. A gente não tem importância nenhuma, gente. Tudo é normal na vida, a gente não tem nada, a gente está de. Mas as pessoas estão por fora, né? Quando chega, nossa, vai falar com a presidente. Então, parece que é uma coisa, né? Mas aí, eu tinha 12 anos de idade, eu gostava muito de dar presente. Eu acho que é porque até eu sou filha única, sobrinha única, né? E a minha mãe, como eu falei, ela tinha uma inteligência emocional impressionante. Aí as minhas amigas falam que as mães delas falavam assim, não pode, não dá. Para que você vai dar isso? Nós não podemos dar. E, realmente, na época, era mais difícil. A minha mãe virou para mim e falou, você quer dar presente? Quero. Então, você vai trabalhar de vendedora nas férias, tinha uma lojinha pequena. E você ganha e dá o presente. E não é que eu ganhei tanto, fiz poupança, e eles viram que eu tinha jeito, e eu tinha jeito para o negócio. Porque, na realidade, o que eu sou boa é vendedora, viu, gente? Por isso que eu falo, eu vendo cota, eu não entro numa coisa de brigar no negócio se vai acabar a ética, porque eu não sei se vai acabar mesmo. Agora, uma coisa que eu tenho certeza, eu entro e ganho, porque eu sou vendedora mesmo. E aí descobri meu talento de vendedora. E eu fui para a página amarela e falei que o que eu sou não é presidente de empresa, é vendedora. Os outros falam, você cobra palestra? Minha filha, eu vendo tanto Magazine Luiza que eu não posso nem cobrar palestra. Porque se eu cobrasse palestra, eu ia ganhar mais do que eu ganho no Magazine. Ia acabar com a minha missão. Então, vai para uma ONG, o que quiser dar, eu nem vejo, porque eu não quero fazer disso uma profissão, eu quero fazer disso um compartilhamento. E quando você põe o dinheiro no meio, ele é terrível, né? Então, na realidade, eu acho que com 12 anos de idade, quando eu comecei a fazer isso, e essa inquietude, né? Aí, quando eu assumi a companhia, me pergunta qual foi o momento mais feliz da minha vida, né? Depois que você tem filho, gente, a única linha que divide você de antes e depois é depois que você tem filho. Vocês concordam comigo ou não? Pode ganhar dinheiro, ter poder, separar, tudo. Lógico, tem coisa triste como a morte, mas o que divide você antes e depois... Você nunca mais repara a educação dos outros. Você nunca mais acha os filhos dos outros sem educação. Você nunca mais fala que menino chato, que menina chata. Você nunca mais fala nada da vida dos outros. Você amadurece uns 10 anos. É verdade ou não? Então, depois que você tem filho, a maior alegria da vida da gente é com filhos. Isso eu posso responder para vocês eternamente. Olha, que eu já tive todos os prêmios que vocês pensar, tudo que eu posso ser homenageada, eu sou uma pessoa abençoada. Mas a maior alegria que eu tenho é com os meus filhos, né? E aí, mas assim, profissionalmente, eu tinha um desafio. Lá no interior, nova ainda, eu falava, por que uma empresa ganha dinheiro
e as pessoas são tão infelizes. Por que uma empresa é feliz e não ganha dinheiro? Por que a gente não pode fazer as duas coisas juntos? Se eu começasse a falar para os outros, na época de uma sociedade mecânica, capitalista, eles iam achar que eu estava doida. Mas eu nunca falo, eu não perco tempo. Para falar o que eu estou pensando, assim, se vai dar certo ou não, para que eu vou falar? Os outros vão falar que não vai dar mesmo, então deixa eu tentar. Tá certo? Não. É igual eu estava falando, eu acho que a ética vai acabar, mas eu não sei. Então, eu não vou ficar defendendo essa bandeira. Eu vou preferir achar que ela vai, porque eu me preparo para isso. Tá certo? Do que achar. E também, se alguém quiser brigar comigo, fala, então não vai acabar, não. Pensa você aí. Então, assim, eu não entro nessa briga, e como eu não entrava na briga, você não vai conseguir fazer isso. A gente tem que ser inteligente. Se você entrar nessa briga... Mas eu persegui isso, gente. Eu persegui sem abrir mão nos momentos mais difíceis de falta de capital de giro, de dificuldade, de traição de funcionários, que saía para ir embora. Eu falava, tudo é sinal de Deus, tudo é sinal de Deus para mim continuar. Eu pego todos... Eu sou do bem. Qualquer coisa... Quando meu marido faleceu, você tem que falar para um filho, o piloto está indo te buscar, pega o avião que o seu pai morreu, é a coisa mais difícil que vocês podem fazer. E todo mundo, eu estava gorda, todo mundo achava que era eu que ia morrer, não ele. Não tinha mais essa, ele não tinha, o povo mandava ele cuidar de mim. E, no fim do ano, eu escrevi uma carta para os meus filhos, que nós éramos do bem, que a gente ia entender por que isso. Quando a minha mãe morreu com 62 anos, eu era maníaca por ela, eu entendi profundamente por que ela morreu. Eu levantei meu nível de espiritualidade depois que a minha mãe faleceu. Se ela não tivesse... E descobri meu pai, porque eu era tão ligada nela, e meu pai viveu mais 16 anos depois dela, e ele era 14 anos mais velho do que ela. Então, assim, eu acho que se ele tivesse morrido primeiro, eu não teria descoberto meu pai. E, então, eu entendi. Então, mesmo quando vem uma coisa muito ruim, eu estava vendo agora mesmo que você falou que reza, e eu... Tem uma minha forma de rezar, que você reza, faz ginástica. Então, eu falo, eu ainda vou descobrir por que eu fui traída, mas eu não levo como coisa negativa. Eu levo como alguma coisa para mim continuar com o meu propósito. E vocês podem acreditar que os santos ajudam, as energias, os Buda, não importa quem seja, ajuda. Não importa quem seja, ajuda. Porque é impressionante, você faz a coisa, você leva as coisas para onde você quer ir. Vocês levam, minha gente. Aí, bom, eu não sei se eu respondi, aí eu fui crescendo e eu tinha muita vontade. E o dia mais feliz da minha vida profissional, eu já falei pessoal, é filho, estou falando profissional. Em 2003, lá na cidade de Franca, o Magazine Luiza foi eleita a melhor empresa do Brasil, misturada com tudo, para trabalhar. E vocês sabem que foi a primeira empresa de varejo do mundo, porque varejo é uma das piores coisas que tem. Porque varejo é distribuído, a última coisa que a pessoa quer ser vendedor, quando eles não dão certo em nada, eles vão ser lá. Aí, como você não acredita, papel de vendedor, vocês olhar o dicionário, vocês têm vergonha de falar que é vendedor, falta só falar que é prostituir-se, porque o resto eles fazem tudo. Então, assim, e nós assumimos esse cargo. Agora, imagina, eu tendo como missão isso, em 2003, você foi a primeira empresa de varejo do mundo que ganhou o primeiro lugar numa pesquisa que é feita no mundo inteiro, e nós mantemos isso há 18 anos, crescendo 20%, não a primeira, mas entre as 10, a melhor para a mulher, e crescendo 20% ao ano, 22, e comprando 13 redes até hoje, tendo 740 lojas. Então, assim, aquele dia foi um dia que eu falei, puxa, a minha missão está sendo mais ou menos cumprida. Assim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, você crescer e conseguir... E como é feita essa pesquisa, só para vocês saberem, eles selecionam 200, 150 pessoas, 300, conforme o tamanho que você concorre. Eles selecionam. Cada número 7 você tem que mandar para nós. A gente manda o 7, o 14 do registro. Eles mandam uma pesquisa direta para as pessoas respondem anonimamente 50 perguntas. E eles selecionam, depois eles fazem entrevista. É uma coisa muito séria, é um instituto muito sério. E a gente foi eleito. Então, assim, eu nunca vou esquecer essa data, porque é dizer assim, valeu a pena. E você pode chegar lá. E é possível, porque eu tinha que provar para o mundo que ganhar dinheiro e crescer poderia trazer. E eu, assim, desde 1991, que eu falo para os funcionários, aqui não se tira o cap do pai de família e põe o cap do profissional. Isso não é verdade.
As pessoas levam os seus problemas para a companhia. E aqui eu sou profissional, agora aqui eu não sou. Eu sou a mesma pessoa aqui no café da manhã. Onde vocês me veem, eu sou a mesma pessoa. A minha maior luta é para não perder a minha essência. E depois, se tiver, eu vou ler uma carta que eu escrevi para o meu filho quando ele teve o primeiro emprego. E eu falei, em 96. E uma das opiniões que eu dei a ele é isso. Seja sempre você mesmo, não comita a verdade, porque ela é essencial. Porque eu conheço muitos amigos meus, gente, que hoje estão fazendo 60 anos, 62, e saem das empresas, foram presidente de empresa, teve um alto cargo, e eles foram se afastando tanto da sua essência, não é por mal, pelo momento que viveu, que hoje vocês não conseguem ficar 5 minutos com eles, vocês não têm assunto. É verdade, eles foram se afastando, e eles ficam perdidos. E eu não queria isso para mim, eu quero a minha essência, eu sou do interior, eu sou simples, eu sou mulher, e eu tenho que continuar com a minha essência, é ela que vai me segurar, né? Então, a gente não pode perder. Se você coloca uma casca de diretora, de presidente, quando essa casca acaba, você não se encontra mais com você. O Peter Drucker fala que nada melhor do que uma coisa quando ele chega na sua época. E entender como é que o mundo do homem foi criado para ter o poder e essas coisas. Quando a gente entende, diz que o cérebro da gente tem 2 lados, escuro e claro. Quando a gente consegue clarear um pouco o nível de consciência da gente, a gente consegue compreender melhor e lidar melhor com a situação. Então, na realidade, uma empresa é mecânica e orgânica. E hoje chegou o momento da empresa orgânica. Nós estamos vendo o capitalismo consciente, a gente está vendo as pessoas contratar a gente para dar o que é serviço. Não, eu quero primeiro a mecânica. Então, assim, a gente foi... Ela nunca sabe o que eu vou fazer. Então, vamos ver. A empresa mecânica. A empresa mecânica, né? As pessoas... Então, vamos analisar que todo homem, a maioria dos homens, eles foram criados para esse tipo de empresa. Estão me acompanhando ou não? Eles foram criados para esse tipo de empresa. Então, nada melhor que uma coisa quando ela chega no seu tempo. Nós estamos no tempo certo. Então, as pessoas são vistas como peça facilmente substituída. As pessoas não se importam umas com as outras, o foco está voltado apenas para o lucro, o resultado é obtido independente dos meios, a gestão é orientada pelo paradigma do ganha-perde, onde eu vou ganhar um do outro. Esse era uma sociedade que a gente vive. A gente ainda tem muito disso, mas hoje não se fala em propósito, em missão, em valores, né? Vamos continuar. O que é uma empresa de organismo vivo? As pessoas são vistas como pessoas de valor, o ambiente de trabalho é leve e agradável, as pessoas se importam umas com as outras, o foco está voltado no bem-estar físico. Eu vi agora nesse debate tanto falar de bem-estar físico, e aí, como fica a vida da gente? E a gente, como é que fica? Emocional, mental e espiritual, e o resultado é obtido respeitando a ética e os valores humanos. Vamos ver como que é o perfil do líder mecânico e como é o perfil do líder orgânico, né? A liderança mecânica. É autoritário, quer dizer, eles não podiam falar que não sabia. Concordam comigo ou não? Mostrava fragilidade. Uns mandam e os outros obedecem. Para mim, eu paro uma reunião e falo, gente, eu estou insegura e eu não sei. Muitos de vocês fazem isso, concordam ou não? Nós não fomos criadas, que se a gente falasse, até sexualmente, eles foram criados para coisar, né? Então, ele vê o mundo como uma máquina e não como um relógio. Tá? Uma máquina, quer dizer, como uma máquina e como um relógio. Os funcionários são engrenagem dessa máquina. O poder é bem centralizado, porque se eu descentralizo, eu vou perder o poder. Tá certo? Agora mesmo eu vi sobre um pouco disso, a Helena falou, eu aprendi a descentralizar poder. Tal. As hierarquias são rígidas, tudo é visto de um modo quantitativo, aumentar o lucro, produção e etc. Não enxergo qualitativo, satisfação, bem-estar, crescimento sustentável. E como que a liderança prende-se à rotina e não consegue inovar? Não enxerga as oportunidades porque agem mecanicamente. Agora mesmo eu escutei você falar. Eu vou sempre contra o que as coisas me... Vocês viram que eu guardei bem a palestra, né? Eu vou sempre contra o que me falam, vou sempre contra. Buscam os resultados, não enxergam as oportunidades porque agem mecanicamente, buscam os resultados usando o poder e a pressão. O que é a liderança orgânica, né? Olha como esse perfil é muito adequado a nós, mulheres. A nós foi permitido desenvolver isso. Então, nós temos que ser grata e ter muito cuidado com os homens. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Muito cuidado. Então, não funciona como uma máquina, mas como um ser vivo.
vive um mundo de conexões, nós aprendemos a conectar quem tem filho, quem cuida de casa, porque sabe que o resultado depende de todos. Vive num mundo de aparente caos, mas cheio de oportunidades. Estimula o liderança orgânica, o diálogo, o conflito produtivo. Para o homem, vocês mandarem eles falar em conflito, vamos botar os conflitos na mesa, eles morrem. Concordam comigo? Não. Morre. Eles fogem de conflito. Foge de conflito, gente. Eles foram criados assim. Eles foram criados. A curiosidade, o crescimento, o trabalho em equipe e a adaptação ao novo. A liderança orgânica cria uma empresa sem fronteiras, com pessoas motivadas que compartilham ideias e valores de organização. Então, é muito importante a gente entender isso, que o nosso olhar, primeiro, que nós temos que ser muito feminina na administração. Eu sou profundamente feminina em todo lugar que eu estou. Eu choro, eu estrebilico, eu confronto, eu faço normal. Eu não quero assumir um papel masculino. E eu falo assim para o Marcelo, nosso senhor, Marcelo, isso é força masculina, eu não dou conta. Tem hora que eu falo assim, deixa por minha conta que eu estou intuindo, vai dar certinho, acredita em mim que vai dar certo. Você não está entendendo muito, mas acredita em mim, por favor. Acredita que vai dar certinho, acredita, vai dar certo. Aí depois fala assim, obrigado, viu, de você ter acreditado em mim. Eu sei que você não entendeu bem, não, mas você acreditou. Então, assim, na realidade, a gente tem que desenvolver, porque nasceu para nós agora, nós estamos no momento certo, gente. Então, e sem a força masculina, nós não vivemos. Educação de filho, esquece. Esquece. Tem que ter, se é separado ou não, tem que dar força para o masculino. Nós não sabemos lidar com isso bem. Não tem coisa pior do que criar filho, né, gente? Educação. O maior desafio de qualquer pessoa é educar filho. E é eterno. E o pior é que eu não papariquei meus filhos de jeito nenhum, né? Vai que você vai sozinha, faz isso. E eu tenho 4 netos, gente, mas eu tenho uma dó de neto. Que morro. Eu olho para eles, eu acho tudo de dó. Tadinho, se tá cabelo comprido. Aí minha filha mora em frente, e ela foi casada com esse francês, separou, e os meninos estudam numa escola francesa. 5 para 7 a perua passa. Tá os dois lá querendo morrer, dormindo. Eu falo, Ana Luísa, deixa eu mandar meu motorista levar. Ele está aqui com o carro direitinho. Não dê palpite, você criou assim que eles vão para a perua. E eu ainda tenho que aguentar isso, né? Morrendo de dó. Eles dormem mais meia hora, o motorista leva. A perua é muito cedo. 5 para 7, esse povo está passando, eles não atrasam nem um pouquinho. E eu vou 5 para 7 lá, quando eu posso olhar eles entrar na perua, morro de dó, mas não adianta nada. Porque você criou a gente assim, indo para todo lugar, fazendo a coisa comum, e é assim que eles vão ser criados. E 5 para 7 está o menininho dormindo lá, entrando na perua. E a gente morre de dó, gente. Quem é vó sabe o que eu estou falando. Eu nunca vi nada igual. Você ter dó. É verdade. Vamos lá, mais uma pergunta. Luísa, amei sua palestra, primeira vez que eu estou te ouvindo falar. Eu queria... Eu estou dialogando. Eu queria colocar um vírus para você, na verdade. Você falou na questão da cota em conselho e você falou da causa. Então, eu vou te instigar a pensar na causa da causa. Tudo que você quiser de cota que eu estou por dentro. Nós temos um problema no Brasil nos 2 extremos, tanto nas mulheres em alto cargo de liderança, mas na questão da formação da sociedade. Por quê? Imagina como você cresceu na última década, imagina que essa mulherada saiu para trabalhar e que não tinha estrutura para cuidar dos filhos delas. Então, o que elas fizeram? Elas chamaram as vizinhas, que são as desempregadas, as com menos nível educacional, para ficar com essas crianças. E hoje a gente sabe que a nossa condição de performar na vida depende dos estímulos que são feitos até os 6 anos, principalmente até os 3 anos. Ou seja, a base da sociedade brasileira não está sendo construída agora, porque essa mulherada está trabalhando e nós temos 9 milhões de crianças sem recursos, sem estímulo, sem vínculo afetivo. Aqui. Isso é racional. Eu vou te contar a história, é verdade. Tá. Porque isso aí é racional. Eu mas concordo, aí, eu não estou discordando de você, mas eu preciso contar. Contar. Mas só terminando o raciocínio. O que acontece? Nós não estamos construindo... Aí, a questão dos filhos... Quando a gente fala na Finlândia, na Dinamarca, que tem uma estrutura de board que a mulher participa, nós temos uma estrutura de sociedade que suporta a primeira infância.
Primeiro, com a questão do tempo que as mulheres e os homens dividem em casa com essas crianças, os 2 primeiros anos. E segundo, com estruturas de primeira infância extremamente bem preparadas para fazer esse papel de estímulo de inteligência. Mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: se a gente não cuidar da criança, nós não vamos ter mulher em conselho. A gente praticamente, elas não querem assumir cargo de poder. Nós que estamos aqui, como é que vai fazer com nós? Nós não vamos para os conselhos? Não, eu fui presidente de uma empresa grande também. Então, eu tive o desafio de criar 4 filhos. E você não deu certo? Deu? Mas se a gente for pensar em todos os problemas, eu não estou discordando da educação. Gente, mas hoje nós temos muitas mulheres fazendo 60 anos que são executivas, que com um curso de 1 ano, de 6 meses, ou nem com isso, nós somos muito inteligentes, a gente participa de qualquer conselho muito bem, mais do que muitos homens que estão aí. Eu estou discutindo só isso que está aí. Eu não estou discordando da formação. Agora eu vou te contar outra história. Eu tenho muita história para contar. Então eu vou te contar outra história, não, de formação de filho. O Stephen Covey fala que a gente tem 4 tipos de inteligência. Eu vou chegar lá direitinho na educação. A primeira inteligência é a inteligência... Não é a primeira. Uma é essa capacidade que a gente tem de aprender com todo mundo a todo momento. Os outros me acham muito inteligente, mas o que eu faço pergunta, gente. Por quê? Mas onde você vai chegar? Eu fico sabendo tudo. Em 1 minuto eu sei tudo. Eu já perguntei para a Ana Fontes um monte de coisa daqui. Eu sei tudo. Porque eu faço. Então, inteligência. Café da manhã para a moça que mora comigo, que trabalha comigo em São Paulo. E a Nira, o que o povo está fazendo da greve, o que eles estão fazendo? Eu pergunto tudo, sei tudo. Vou para Paraisópolis. Mas faço pergunta, a inteligência, a capacidade que a gente tem de aprender com todo mundo a todo momento. A todo momento. A outra inteligência é a inteligência física, é a capacidade de a gente dar resultado. E aí eu dou uma dica ótima. Os outros falam, e aí, Luísa, você emagreceu? Fui num tal Ravena aí. Aí eles me chamaram para dar uma palestra lá, eu estava com 3 meses, falei, gente, eu ainda não tenho nada para contar, agora eu já tenho, né, porque eu já estou numa manutenção. Aí, não, Luísa, é para você falar sobre gestão, estamos fazendo 5 anos que eu cheguei lá. Aí eu falei para eles, a inteligência física é o conselho que eu dou. Se vocês querem 100 na empresa de vocês, busca 120 todos os dias, 20% a mais, todos os dias. O povo tudo fala, Luísa, eu vou lá para o Ravena. Eu falo, quantos quilos você acha que você quer perder? 10, você não se preocupe não, que eles vão mandar você perder 18. Eles sempre perdem os 20% a mais. E aí a gente fala assim, nossa, eu não vou alcançar nunca. De repente, se eu alcançou, eu com 12, eu estou satisfeita. Quando você vê você com 12, você vai nos 15, 18. Se você parar, o que acontece? Se eles falassem só 12, você não chegava. Então, essa inteligência física, só um conselhinho, é a capacidade que a gente tem de cumprir os objetivos. Dica, ponha sempre 20% a mais. Inteligência emocional. Vocês acham difícil lidar com gente? É outro paradigma que eu vou cortar de vocês aqui agora. Não é difícil. Então, me escuta. Me escuta. Eu adoro cortar paradigma. Isso é coisa que a gente está trazendo. As pessoas são difíceis, as pessoas não têm cultura, as pessoas não são o quê? Eu vou chegar agora mesmo na escola, não preocupa, não. As pessoas não têm isso, a pessoa não tem aquilo. Eu tenho uma só receita para lidar com pessoas. Só uma. Tire o melhor das pessoas e trabalhe em cima do melhor delas. Tira, não é nem o melhor. Qualquer uma tem coisa melhor. A não ser quando a pessoa não quer, você desiste. Eu, quando não quero, nem chego perto. Também não dou feedback, não quero nem saber. Um dia ela vai querer. E eu contratei. E assim, essa inteligência emocional, essa capacidade que a gente tem de estar com o outro, de descobrir o que o outro tem de melhor. E descobrir. E o líder é aquele, respondendo já uma pergunta do líder, que leva as pessoas mais longe do que elas acham que pode ter. E eu tenho uma casa na Represa, lá, 17 quilômetros de terra, em Minas Gerais, no Rio Grande, que, por sinal, secou toda a água, estou no maior paixão. E desenvolvi tudo lá. E, quando eu estava em Franca, a gente ia muito para lá, um lugar muito bonito, eu adoro Minas Gerais, e mudou um caseiro há uns 13, 14 anos com a mulher para lá, Cacildo. Meu marido, então, era mais cético do que eu, falava assim, você não vai dar conta do Cacildo. Por quê? Estava fazendo 45 dias, 90 dias de experiência, você vai ter que mandar ele embora. Ele é ponto morto, ele não vai para a primeira nem segunda. E esse Cacildo era ponto morto mesmo, nada eu conseguia ver de positivo, ficava muito pouco lá. A sorte só aparece para quem tem movimento. De repente, apareceu uma festa na minha vizinha, faltou garçom.
Cacildo foi o melhor garçom da noite. Ajuda, Cacildo. Cheguei para meu marido de madrugada, vindo da festa, falei, não vou mandar o Cacildo embora mais. Por quê? Porque ele foi bom garçom. Ele já me conhece, ficou quieto. Resultado, o Cacildo, hoje eu não moro lá, ele está uns 15 anos comigo, a mulher dele é uma gracinha, e ele tem defeito, como todo mundo tem, que vocês também têm, né, gente? Eu também tenho, né? Mas ele toma conta de horta orgânica, faz batida, é super controlado, ele que controla o dinheiro, fala para a mulher dele, está gastando muito, não vem. Mas eu não estou contando isso só por causa do Cacildo, não, ele tinha uma filha, tem uma filha, que naquela época ela tinha 8 anos de idade. Lá, para ter celular, eu tenho que pôr antena. É uma dificuldade, no meio de Minas mesmo. E todo mundo que chegava lá, gente, essa menina ligava vídeo, TV, telão, com 9 anos de idade, menina. Eu falava, Marilda, essa menina tem que fazer tecnologia, ela tem talento. A Karina tem que fazer tecnologia. Com 15 anos, essa menina me arruma um namoradinho de roça, gente. Eles grudam, não desgrudam mais de jeito nenhum. É uma tristeza. Eu falei, ela fez 4 anos na roça. Sabe aquelas escolas de roça que é 1º, 2º, 3º e 4º ano? Depois ela ia para Cássia, Minas Gerais, 17 quilômetros de terra, saía às 5 da manhã, escola estadual. Quando ela estava com esse namoradinho, eu falei, Karina, vai fazer uma escola melhor em Cássia, eu te ajudo. Você é rejeitada. Não foi. Quando ela estava passando para o 3º colegial, ele fez o favor de largar dela. Ela, como filha única, chorou 1 mês só. Daí, um pouco, ela estava ótima, falando que ia fazer cursinho. Foi para casa, fez cursinho. Hoje, ela mora comigo na Oscar Freire. Anda São Paulo, entrou nessa escola de tecnologia. Se Deus quiser, está acabando o estágio, está acabando com... Ela está em 3º ano. Dá um banho nas meninas de São Paulo. Um banho. Passa em tudo. Prestou curso agora, se Deus quiser, ela vai ser estagiária da IBM, vocês torcem, viu, gente? Porque ela já entrou agora. E já passou em 4... Ela conhece ela mora na minha casa, no Oscar Freire. E essa menina veio da roça. Ela teve... Eu não estou dizendo que a gente não tem que lutar para a educação, mas a gente também tem que estar muito atenta ao movimento que existe para que a gente dê oportunidade para as pessoas. Talvez, gente, se eu não tivesse acreditado no Cacildo, essa menina não estaria aqui onde ela está. Agora, tem outra coisa. Não adianta você dar nada se a pessoa não for protagonista da sua história. Você abre caminho. Só vocês vão poder dar certo na sua empresa. Só vocês vão ser protagonistas da sua história. Só vocês vão poder levá-las avante. Ninguém pode. Eu posso dar opinião. Vocês têm que ser a protagonista da sua história. A Karina quis. Quantas pessoas que eu ajudei. E mora comigo uma outra sobrinha que tem de tudo na vida. Ela não tem um pingo de ciúme, ela não quer levar a vida da menina. E ela traz o pai e a mãe para cá. Agora, você já imaginou a minha emoção quando a avó, que é catadeira de café, quando a mãe, que é faxineira, né? O pai, que toma conta da lavoura, no baile de formatura dessa menina em São Paulo? Não é uma coisa muito linda? E ninguém achava que ela ia conseguir vencer em São Paulo. Concorda, não? Porque ela não teve... Só que ela quis, gente. Ela quis, ela ganhou... Ela teve oportunidade. Então, assim, é muito difícil a gente estereotipar. Se talvez eu não tivesse acreditado, ela não estaria aqui dentro. E eu digo para ela o que eu vou falar da inteligência espiritual. Karina, eu tinha uma missão, um propósito de fazer com que provar que a mulher do interior podia vencer em São Paulo, não de dinheiro, mas de liderança, de engajamento, e você vai ter uma missão de provar que a menina da roça pode vencer em São Paulo e pode trabalhar na IBM e pode ir embora. Porque é da roça, gente. Não dá para me explicar para vocês o que é pegar essa menina e ela vir aqui dentro. É difícil para mim, porque eu não sei se vocês sabem o que é uma coisa no interior do Brasil, que as escolas são tudo junto, que não tem jeito. Eu não sei se dá para entender. E ela está aqui hoje, e ela está passando nas faculdades, e ela está passando na coisa. Está certo que ela deve ter uma inteligência privilegiada também. Tem isso também. Teve uma reunião na minha casa das mulheres do Brasil, enquanto ela não chegou, nenhuma da IBM lá consertou os telão. É verdade, não é? A hora que a Karina chegou, a gente ficava ditando, Karina, cadê você? Estou no metrô, por favor, chega logo. Chega logo, porque nós tínhamos uma apresentação, ela conseguiu mexer o telão. Então, assim,
Eu só conto isso porque a gente tem que acreditar nas oportunidades. Não tem nada a ver com cota. Nós temos um grupo que está trabalhando a escola primária, a escola infantil. Eu concordo plenamente com você, as mulheres. Mas não é por isso que eu não vou buscar cota para mulher em conselho, porque eu acredito muito nas mulheres que têm a competência para entrar no conselho, porque a idade que o nosso filho já está formado. Nós já estamos todos com os netos. E não podemos dar palpite em neto, porque os filhos não deixam. Então, a gente tem que trabalhar. É a melhor fase da vida da gente, é agora. Então, é cota para mulheres em conselho. Cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade. E depois, aí eu vou contar de cota para preceder. O Magazine Luiza sempre foi metida, a melhor empresa para se trabalhar, não sei o que tem, não sei o que tem. Eu conto sem vergonha, dizendo humildemente, precisou ter cota para a gente inventar os PCBs. E aí teve o Marcelo Silva e uma pessoa. Gente, eu fui para o interior do Nordeste agora, nós fizemos um vídeo, nós já ganhamos a melhor empresa do Estado de São Paulo para PCDs, pessoas com deficiências. No começo, o que eu mais escuto assim, o povo não quer saber disso. Eles querem ganhar e não quer saber disso. É muito difícil selecionar a gente. Lógico, tudo que você cria, no primeiro tem caos. Se você perseverar... Gente, eu vim do interior, viajei 10 cidades do interior da Bahia agora para conhecer as nossas lojas do interior. E lá o regional é obrigado a ter um PCD, e, de repente, eles se sentirem engajados. Vocês não imaginam a fita que nós estamos, porque, no começo, eles se sentem rejeitados, então, eles custam engajar. Quando a empresa faz um trabalho de engajamento e que todos se engajam, vocês não acreditam, nós tivemos um evento de 400 jovens, de 400 funcionários, levaram um pessoal para fazer capoeira. De repente, foi um sem braço do nosso time, dançou capoeira melhor que o povo que estava lá. Capoeira. Então, eu estou tão feliz, e foi um trabalho muito do Marcelo e da Ivone, porque é aí que eu entendo que cota é um processo transitório. Se não tivesse cota, o Magazine, que se diz melhor empresa, que era excelente, nunca tinha se voltado. E olha que a minha tia fazia opor negro desde pequeno na empresa. Lá não tem limite de idade, que ela tem horror da gente falar só jovem que entra. Todo mundo sabe disso. Então, é uma empresa que não tem preconceito e não tinha um trabalho. Hoje, eu posso dizer para vocês que nós vamos ser o maior exemplo, porque nós não entramos nessa onda. Não tem gente, não parece gente. E nós temos 40 milhões de pessoas com deficiência. Então, é muita gente. E é muita gente. E nós estamos sujeitos a ter um neto, uma pessoa, e qualquer um, e a gente não tem ninguém. Mas é muita gente que precisa ser engajado. Então, é um trabalho que agora a gente vai divulgar muito, porque nós estamos dando certo, e é uma empresa grande que está dando certo no interior do Brasil. E que você vê os testemunhos deles, gente, você se emociona. E aí as pessoas que não têm, a diversidade faz isso. Elas começam a falar, puxa, ele está trabalhando com essa dificuldade, por que eu não vou trabalhar? Mas tudo na vida cria um caos. E a gente tem que aprender a lidar com o caos até botar ordem. A gente quer já pôr ordem antes de criar o caos. Isso dá isso mesmo. Então, assim, eu concordo com a educação infantil, só que não tem nada, assim, não tem cota. Eu não posso não buscar cota agora, porque senão vocês não vão ter emprego. Eu vou ter, mas vocês não. Quem não for dono não vai ter emprego. É verdade, gente. E é verdade. No melhor momento da vida da gente, que a gente tem muita coisa da experiência para a gente para passar. Concordam ou não? Muita coisa para passar. Mais perguntas? Eu acho que tem que acabar, né? Não, eu não. Eu estou acabando já. Mais umas 2 perguntas, então? Oi, Luiza Helena. É um prazer novamente estar ouvindo você e fazer parte do seu Mulheres do Brasil. Já que, pelo seu diálogo hoje, você mostrou que você não manda a sua capa de Mulher Maravilha para a tinturaria, certo? Você está sempre super mulher. Eu faria uma pergunta. Você tem muito gás ainda. E o Brasil carece de pessoas líderes numa área que nós somos apenas 8%, que é a área política. Você, em algum momento, já te passou na cabeça se candidatar para poder defender os nossos interesses lá, direto numa cadeira do Senado ou do deputado federal? Olha, eu jamais seria boa senadora nem deputada, ficar lá sentada falando excelência, a sua excelência. Mas você pode ter certeza que eu estou trabalhando muito pelo Brasil. Pelo seu trabalho no Mulheres do Brasil, né? Não, mas não é só disso, não. Sim. Eu estou no varejo, trabalhando o varejo brasileiro, que não tinha nome. Eu estou no Comitê Olímpico, e se eu pegar um lugar, eu vou ter que ter um partido político, já começa a não dar certo.
porque eu já tenho um partido, eu não vou ser aceita em todos os lugares. Então, assim, eu tenho muita convicção que eu devo ao Brasil. O Magazine Luiza canta o hino nacional há 20 anos, toda segunda-feira, em qualquer lugar que nós estamos. E a gente é muito brasileira. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo Brasil e eu vou ajudar bastante. Me propus ajudar a presidente Dilma no que ela for preciso, me propus ajudar o Geraldo Alckmin no que ela for preciso. Tanto é que nós vamos levar as mulheres do Brasil agora, as que estão há mais tempo, dia 11, para levar cotas para mulheres em conselhos e Pronatec, mais outras histórias. Então, assim, eu estou me propondo, como o governador Alckmin sabe que pode contar comigo, como o prefeito da minha cidade sabe que pode contar comigo. Pode não, eu estou junto. Não é esse negócio, eu estou aqui, não, estou lá. Porque eu acho que nós temos que ajudar. Então, eu concordo com você, mas eu sinto que eu posso ajudar. Se eu fosse mais nova, talvez eu ia sair presidente, né, uns 20 anos mais nova. Mas, assim, mas hoje, eu acho que, sem ter uma vivência política, eu posso ajudar muito mais do jeito que eu estou ajudando do que qualquer outro cargo que eu exercer, de ministra, de qualquer outra coisa, porque eu não fico focada e não fico taxada. Eu tenho acesso a qualquer coisa e eu estou muito, assim, não dá para me descontar tudo que eu estou ajudando, sabe? Nós vamos ter a melhor Olimpíada que o mundo já teve até hoje. Pode aguardar. Acredite no que eu estou falando. Faz 1 ano e meio que eu estou indo lá. 209 países inscritos. Bom, gente, para terminar, eu queria só falar para vocês um pouquinho sobre o momento, porque todo mundo está desanimado, está falando, 2015 vai ser muito ruim, não sei o que eu vou fazer. Vamos sair daqui sem isso. Então, eu vou mostrar um quadro para vocês, para dizer quantas crises o Magazine Luiza passou. É um quadro que a Miriam Leitão fez uma vez, eu vou atualizar, e depois eu vou passar um videozinho só do pupurri da empresa, para vocês saírem daqui animada, mas não é animada com palavra, não, animada com atitude. Então, assim, a variação... Então, assim, pode pôr na tela. Não, continua. Então, a gente teve, em 82, a crise da dívida moratória, 83, o conflito da rua, segundo Marx, 85, o fim da ditadura, 86, não teve empresa maior... país maior que viveu com tanto plano e com tanta coisa. Plano Bresser, Calote, plano Verão, 90, plano Collor. Agora vamos falar de 91 para frente, que vocês vão ver o filme de 91 para frente. Abertura comercial, Cruzeiro Real, nós tivemos que cortar 3-0. 94, plano real, crise do México, crise dos bancos, crise da Ásia, crise da Rússia. E espirrava lá, nós ia para a UTI, concorda? Crise no Brasil. Apagão. 2001, nós temos um tal de só amanhã, apagão. Forno de micro-ondas. Era assim, importantíssimo para o resultado da empresa. Jornal Nacional. Não compre micro-ondas, que é o que mais está gastando força, energia. Era verdade ou não era? Lembra do micro-ondas? Era o boi de piranha. Nós tiramos e colocamos cobertor no outro dia, correndo. Então, assim, apagão, crise Lula... E aí vamos para frente, Era tabela de preço, era inflação. É verdade ou não é, gente? O Magazine Luiza, eu vou só colocar, eu vou terminando já, tá? Então, põe aquela... E fora 18 ministros da Educação, 18 ministros da Fazenda, 18 presidentes, 6 moedas, 9-0 cortada, divisão da moeda, 2 calotes e 1 calote interno. Tudo nesse período. Vai ter coisa pior em 2015? Não, me responde. Então, agora, eu quero mostrar só quem que é o Magazine Luiza. Antes de eu pôr o pupurri, o Magazine Luiza foi fundado em Franca. Minha tia e meu tio estão aí. Era cristaleira, ela era tão inteligente que ela era vendedora de uma loja perto. E o sonho dela era ter uma loja para gerar emprego para a família. E ela comprou essa loja com muita dificuldade e mandou o povo escolher o nome na rádio, a única rádio que tinha 57 anos atrás. E o povo escolheu Magazine Luiza, porque eu conhecia ela, chama Luiza. E é difícil, nós, quando entramos na bolsa, explicar para o povo de fora que Magazine não vende roupa e não é revista, mas não adianta fundar, porque é a coisa mais... E todo mundo fala, uns falam, vou no Magazine, outros falam, vou na Luiza, já não tem jeito de trocar o nome. Então, hoje a gente tem 744 lojas em 16 estados, em 8 centros de distribuição, 24 mil funcionários diretos, 36 milhões de clientes. E estamos todos esses, assim, menos no Norte, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E todo ano a gente faz 2 eventos para o ano, onde a gente alinha a equipe sai com dinheirinho na mão, quanto tem que vender, todos ganham conforme a participação. E tem uma musiquinha. Todo mundo... Aí eu não posso cantar a música desse ano, porque eu estou na bolsa, eu não posso falar o que vai acontecer.
Mas eu vou contar o que aconteceu e vocês vão lembrar da crise e vão ver esse vídeo e não vão esquecer mais. Não tem importância que a sua empresa está bem. Chega lá amanhã, conversa com a equipe e pergunta o que eu posso fazer para melhorar a minha empresa. 3 coisas que eu posso fazer, que eu faço e não faço, 3 que eu deveria fazer e 3 que eu não deveria. Conversa com a equipe, pede para a equipe te ajudar. Não tenha vergonha, nós somos mulher. Mulher não tem medo de perguntar, de ver os que não está errado. Então, vamos lá ver. Então, a gente vive de fases. Então, uma fase é mobilização, outra é sustentação, consolidação, ação, solidificação. Cada época, a gente tem uma meta, um foco e uma meta de dinheiro. Expansão, evolução, mais com menos, atitude, entrada na bolsa. Então, sempre tem. A minha assistente fez um pupurri e vocês vão ver quanto que nós vendemos no ano passado e vão me ajudar, pelo amor de Deus, que a gente fez o patrocínio da Copa, tem que acabar de pagar ainda. Então, vamos lá. Ó, as crises, hein? Não esquece. Aumenta. Pra frente, gerentes com disposição. Todos juntos vamos, cliente contente, dinheiro na mão. De repente no campo é uma goleada, parece que é um jogo entre seleções. Todos ligados na meta traçada, 130 milhões. 320 milhões, quem sabe até mais, vamos faturar. O nosso time é fogo, na hora do jogo, manda no placar. Nosso objetivo tem o toque, tem o som da nossa voz. Vamos expandir o expansivo, expansionistas, expansão. Pra novos horizontes nós vamos seguir, evoluir em toda a direção. Buscar o meio-pia, nossa meta venha lá, 500 milhões, expansão. O desafio agora é buscar a expansão, com maturidade abrindo um caminho pra evolução. O desafio agora é 600 milhões, solidificando estrategicamente nossas equações. Quero fazer o meu pé de meia e ver a rede expandir legal. Eu quero ter minha loja cheia desde janeiro até o Natal. É 1 bilhão! Nosso time só tem craques vencedores e o Magazine já escalou a seleção. Regionais, gerentes, vendedores, todo mundo vira um só coração. São 2 bilhões, agora são 2 bilhões. Agora são 5 bilhões, quem sabe até mais, vamos faturar. O nosso time é fogo, na hora do jogo, manda no placar. Tá formada de novo aquela corrente, é bola pra frente, somos campeões. O desafio é uma parada, buscar os 5 bilhões com a nossa gente. Ninguém pode competir, agora é 5 bilhões. Boas-vindas, IPO! Feliz da vida, feliz da vida, feliz da vida, feliz da vida. Como é bom estar presente, planejar com minha gente. Nova era que inicia, nossos valores são a garantia de avançar no tempo e ter só alegria. Estou feliz, feliz eu estou. Solto a voz e canto forte, boas-vindas. Aqui no Magazine estamos frente a frente, com um novo desafio pra seguir crescendo. Nossa missão agora é fazer mais com menos. Alô, alô, seu gerente. É mais com menos. Alô, alô, seu gestor. É mais com menos. Alô, alô, vendedor. É mais com menos. Alô, equipe do apoio. É mais com menos. Olha o breque. Agora são 10 bilhões, quem sabe até mais, vamos faturar. Profissionais competentes, põe bola pra frente, 10 mil no placar. Nessa Copa é assim, cada loja uma arena e cada equipe uma seleção.
Bom, nós faturamos 10 bilhões no ano passado. Nós temos um desafio muito grande esse ano, mas nós já estamos com 22% de crescimento. Na época em agosto do ano passado, assim, o nosso concorrente, a quem eu tenho muito carinho, a Casa Bahia, no intervalo dele tinha o Jornal Nacional, de tanta propaganda, né, gente? Vocês concordam, né? Era tanta propaganda, e eu ficava assim, mas Michel, você é muito competente, mas a gente não podia ter, então a gente foi atrás do Gugu, depois do Faustão. O Faustão era até para estar nacional. O Faustão parece até que era sócio da empresa, de tão amigo nosso que ele ficou. Em agosto do ano passado, em plena quebradeira, ninguém acreditia na Copa, o Rede Globo chegou e falou assim: vocês querem o patrocínio da Copa do Mundo? Quando vieram me falar, eu só lembrei assim, no intervalo do Magazine vai ter o futebol. Chegou a hora. Eu pega. Eles fizeram conta lá, estão queimando os 5 lá, pegaram, e resolveram pegar. E a gente teve a única empresa que teve 16% de crescimento. No nosso intervalo tinha o futebol. Todo mundo viu o prédio e todo mundo viu a Lu, que achou que era eu magrinha, mas era vendedora virtual. Então, assim, é muita coragem acertar isso em agosto, concorda que eu estou falando? Só que aí tem que ter estratégia, gente, tem que alinhar a equipe. Eles ganharam Taça Luiza. Nós demos 8 carros agora na convenção e a gente lançou quando a gente pegou em agosto, em outubro eles já tinham um desafio, por isso que era 10 bilhões, em outubro eles já estavam reunidos para buscar aumento da cota em fim do ano, e faturamos 10, e vamos crescer esse ano mais de 20%, então vocês fazem as contas quando nós vamos faturar isso, e nos ajude, magazineluiza.com. Muito obrigado, sejam felizes e tudo de bom para vocês. Obrigada.